Boa noite. Boa noite. Vamos já fazer aqui uma live aqui, só compartilhando. Já que a gente vai falar desse assunto, né? Pronto, vamos aqui para fazer aqui a nossa live, né? Uma boa noite, pessoal. Bem-vindos, eu me chamo Suderlan de Castro e hoje tá chovendo, eu acredito, em todo canto no Brasil e tá fazendo esse frio gostoso em todo o lugar, né? Então, vamos lá iniciarmos falando sobre o pipinão que o Brasil arrumou para ele, né? O Brasil, ele é extraordinariamente um país que muitas vezes nós que moramos aqui não conseguimos não entender, principalmente esses políticos que sempre aprontam conosco, né? Vamos lá pro Pazuello. Desde ontem algo me chama muita atenção e quero também aí aproveitando deixa, né? Tenho muitos amigos ainda que apoiam Bolsonaro, né? Os bolsominions, e eu quero dizer a vocês que eu faço esse vídeo em homenagem a vocês. Eu sempre faço as lives em homenagem a vocês. Por quê? Porque eu acredito que um dia vocês vão acordar e ter informação. Mas caso não quiser acordar, não tem problema não, viu? Pode ficar à vontade, porque é até engraçado ver vocês ficarem com raiva, né? Por que eu digo isso, né? Todo mundo sabe que a gente, né, tá vivendo uma pandemia. Todo mundo sabe, né? E eu gosto sempre de estar orientando e conscientizando as pessoas, principalmente dentro dos grupos. No caso do Pérolas de Bolsonaro, somos 75% contra o Bolsonaro, Nordeste contra o Bolsonaro, e alguns grupos que eu participo também, fora esses que são meus. E a gente vinha sempre alertando, tome cuidado, pessoal, com vírus e tal, não tem remédio, distanciamento, máscara, lavar as mãos, essas coisas que a gente sabia tudinho, né? Então nós tivemos a nossa primeira onda aqui do coronavírus no ano passado, e o que o governo federal disse que não existia. Era uma gripezinha, era isso, aquilo, outro. Trocou 2 ministros da saúde, médicos, né? Até chegar em Pazuello. Pazuello vai ficar eternizado e manchou a imagem do Exército e nos colocou até em dúvida se o Exército realmente é algo capacitado. Porque venderam Pazuello não como médico, como especialista em medicina, mas como especialista em logística. Então uma coisa muito engraçada é porque ontem, lá naquela bagunça lá dele, na questão de distribuir as vacinas da Coronavac, ele falou, não, vamos combinar para entregar às 5 da tarde às 17 horas. Esse é o cara que entende a logística, especialista em logística. Então muitas vacinas chegaram atrasadas. Até aí, então, depois do domingo, que ele ficou com muita raiva, dizendo que não era para ter feito aquilo, né? O João Dória, né? E aí a gente notou que o governo federal levou uma surra, né? De 7-1 do João Dória. Aí o que me espanta mais é que o danado do Pazuello, que sempre defendia o tratamento precoce, que é o uso da ivermectina, da cloroquina, hidroxicloroquina, zinco e uma ruma de besteirada, ele pegou e disse, não, nós nunca falamos que defendemos, né, o tratamento precoce, e sim o atendimento precoce. Aí, quando eu vi isso, porque ele falou na live, né, na comitiva, naquele pronunciamento dele lá, né, e com os outros artigos que vinham falar na defesa dele, eu fiquei imaginando, Pazuello, acho que nós somos idiota. Não. Boa noite, meu amigo Edson. Como é que você tá? Aí eu fico me perguntando, cara, o Pazuello, eu acho que nós somos idiota. Porque o cara falava de tratamento precoce e não de atendimento precoce.
Olha, não confunda, não queira inventar isso, é porque é causa da mídia que tira isso. Nós sempre falávamos e defendia o atendimento precoce. Se você estava doente, corresse para o médico e o médico lá de foro íntimo, ele receitaria aquele medicamento para você tomar. Não falávamos aqui na defesa de tratamento precoce. Ah, Sudar, mas por que ele mudou de discurso? Simples. O que aconteceu em Manaus vai respingar juridicamente em cima de pessoas. Governador, os dois prefeitos, o ex e o atual, o ministro da Saúde, o corpo técnico do Ministério da Saúde, assessores e no maluco beleza Bolsonaro. Porque pessoas morreram por negligência, pelo simples fato de não acreditar numa pandemia. O coronavírus ele tem muitos sintomas, porém o mais agravante dele é a falta de ar, ou seja, a parte crônica. E você só consegue evitar se você realmente tiver distanciamento social, uso de máscara. E não tomando uma porcaria de um medicamento que categoricamente e de forma unânime, os técnicos da Anvisa, os 5, para dizer que não houve aí um ainda que tivesse dúvida, os 5 de forma unânime falaram que não existe tratamento precoce no Brasil e que a vacina é a única fonte para conter a pandemia. Quando isso aconteceu, o corpo jurídico deste governo correu para o ouvido do Pazuello e do Bolsonaro. Olha, a Anvisa falou que não existe tratamento precoce. Colapsou o sistema de saúde em Manaus, pessoas morreram nos corredores. Todo mundo tem Zap, não tem? Todo mundo tem Zap. Todo mundo recebeu a imagem das mortes de Manaus? Recebeu os vídeos? Pois foi. Não foi criado pela a imprensa, não. Foram parentes, pessoas que filmaram e espalharam nos WhatsApps da vida. E o Pazuello sabe que aquilo vai complicar eles, é um bucho grande. Então o jurídico falou, ó, negue, diga que nunca falou, diga que nunca disse. Só que o que está escrito, o que está filmado, o que está fotografado, não tem como, porque as redes sociais não deixam ninguém esconder. O Correio Brasiliense traz uma notícia dizendo que Pazuello nega mais, pregou tratamento precoce com remédios sem eficácia no Correio Brasiliense. Mesmo negando a prescrição, Pazuello se contradiz ao afirmar também na coletiva de ontem que vários remédios deram algum tipo de resultados. O desespero. Pessoal, eu vou falar para vocês que em abril, eu peguei coronavírus e só fui saber depois que alguns dos sintomas vieram. E foi para o atendimento médico da UPA, a moça sem saber, porque era coisa que os médicos não sabiam. E ela me prescreveu os remédios que poderiam controlar algum tipo de febre se ficasse em repouso e observação. Era no início, não tinha informação. Passou de pirona de 1 grama, eu estava com problemas intestinais também, ela passou um remédio para esse, para aquilo outro, mas é uma forma de evitar, mas não era um tratamento, e que ele estivesse em isolamento. Isso os médicos de todos os lugares do Brasil e do mundo lutando sem uma arma. Aí o que aconteceu? O que aconteceu, pessoal, é que teve um maluco beleza lá na França, no qual o Trump admira, e esse mesmo maluco beleza da França hoje, e tá até sofrendo problemas também lá, jurídicos, né? Vai ser processado também, o fato de defender a cloroquina como tratamento eficaz contra o coronavírus. Aí o maluco daqui que copia lá, comprou a ideia. Então vocês podem prestar atenção que desde finalzinho de março, início de abril, até praticamente ontem, que ele falou, acho que foi hoje de manhã também, defendendo a cloroquina, que ele sempre veio com a história de ivermectina, cloroquina, Anitta, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, né? Essas, né? Outra, ozônio, esses remédios malucos que o Bolsonaro inventa. Ele tentou enganar a população brasileira de que não existia esse alarde todo com o vírus, e o povo fica na onda dele. E quem sofreu as consequências foi
Manaus. Tá tendo uma corrida desesperada pelos apoiadores de Bolsonaro para tirar a culpa dele, mas ele tem a culpa aí, viu? Porque ele foi o maior negacionista em relação ao vírus. Tá respingando neles. Eles estão com medo. Eles estão morrendo de medo. Principalmente o governador de Manaus, que é bolsonarista e sempre defendeu a danada da porra do tratamento precoce. E aí, não tem como, pessoal. Isso foi morte, colapsou. O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, exaltou-se em entrevista coletiva ao falar, que nunca orientou o uso de medicamentos contra a Covid-19, doença que não tem remédio com eficácia comprovada. Ele afirmou que jamais autorizou o Ministério, da Saúde a fazer protocolos nesse sentido. Entretanto, assim que assumiu como ministro interino, em maio do ano passado, para ser exato, a pasta elaborou um protocolo, elaborou um protocolo em uso da cloroquina ao combate do coronavírus. O Pazuello está cada vez se complicando mais. Quando ele é melhor assumir, Pazuello, que você foi na onda do Bolsonaro. Porque você não poderia realmente aceitar isso por o fato de você não ser médico. Você é um general com uma especialização em logística. Se você não conhece bem aqui as nossas cidades, nossos estados, a região Nordeste que fica lá no Polo Norte, eu fico imaginando ser o responsável pela logística balística de uma bomba nuclear. Onde é que esse treco não ia parar, meu irmão? Pelo amor de Deus. Então, Pazuello mente ao negar seu incentivo à prescrição da cloroquina, e isso quem traz é a Carta Capital. Trazendo esses recortes de colunas e revistas, jornais, para comprovar que o rapaz está em maus lençóis. Então, aqui ela fala que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda-feira, que nunca autorizou, desde que assumiu a pasta, a doação de protocolos que indica a prescrição de medicamentos contra a Covid, e o general, entanto, avalizou recomendação do uso médico sem eficácia comprovada como cloroquina. Porque ele alega que ele orientou para o atendimento precoce. Olha a diferença. Atendimento precoce, tratamento precoce. O atendimento precoce sempre foi orientado pelos médicos. Não foi o Ministério da Saúde que orientou. Era questão médica. Olha só, vamos falar de tratamento precoce. E vamos falar de atendimento precoce. Os médicos orientavam que você tivesse atendimento precoce em relação àquilo que você poderia evitar. O uso de máscara, distanciamento social, lavar as mãos, bem lavado, ou álcool gel também. E qualquer sintoma vocês procurassem o médico e, se fosse comprovado, até porque nós não tivemos testes, até isso o Bolsonaro complicou para a gente poder de fato saber quem estava e quem não estava, para poder ter o isolamento social e esperar, porque não tinha medicamento. Os médicos estavam lutando com as armas que tinham. E quanto o outro lado tinha um tal de tratamento precoce, que era uma coleção de medicamentos: ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, zinco, Anitta, Ivete Sangalo, Cláudia Leite e por aí vai. Remédios sem eficácia nenhuma. E isso era o que o governo queria. Porque o governo não queria comprar vacinas. Não acreditava nas vacinas. Este governo foi negligente o tempo todo. E a prova está aí, pessoal. Por o fato da gente, não ter realmente vacina, porque a gente agora está preso com os insumos. E a Índia deu outro cano na gente. Liberou as importações para países, mas o Brasil não estava nessa relação. Para falar para vocês que o governo ele tinha a intenção de que esse tratamento precoce ele pudesse ser dado aos brasileiros, o governo criou, pessoal, um aplicativo chamado Tratikov Brasil. E esse aplicativo, lançado para auxiliar médicos no diagnóstico da Covid-19. Então, a ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Saúde fornecerá um mecanismo com mais segurança e rapidez no atendimento a pacientes com doença. E o Suderlan foi lá, olhou o aplicativo e viu que o aplicativo, no Ministério desenvolveu o Tratikov. Este aplicativo não estava só disponível para os médicos.
Uma pessoa comum poderia realmente entrar no aplicativo, fazer preencher um formulário, e aí, conforme o formulário, o danado lhe orientava a tomar os seguintes medicamentos. Olha só: cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, anita, zinco e outras substâncias. Aplicativo criado pelo governo. Tratkov Brasil. Aplicativo criado pelo Ministério da Saúde para auxiliar médicos que era geralmente para cair na mão da população. E daí, esses conspiradores esses teóricos da conspiração ficavam jogando no WhatsApp coisas que ele não sabia. Pessoal, veja bem, quantas pessoas não compraram essa ideia? Sendo bem sincero para vocês, quantas pessoas não compraram a porcaria dessa ideia do tratamento precoce? Compraram tanto de forma que médicos em Manaus falaram que as pessoas que chegaram naquela situação que já tinham usado o tratamento esse tratamento precoce desses remédios. E isso só prejudicou, de fato, o tratamento dos médicos que estão dizendo isolamento social, entendeu? O uso de máscara. Até nisso o governo pegou com os médicos. E aqui tem uma reportagem também pessoal, que aconteceu, para vocês verem que o caso não está só em Manaus, ó. 7 pessoas, né? A gente traz no portal G1 essa informação. Tinha ouvido de manhã pela Band News FM. Aí depois, na hora do almoço, eu li. Agora, à noite, eu li de novo. Então, pelo portal G1, 7 pessoas da mesma família morrem com sintomas de Covid-19 por falta de oxigênio no interior do Pará, diz secretário. Não foi em Manaus, agora foi no Pará. Um município do Pará colapsou. E 7 pessoas da mesma família morreram. Mortes foram registradas em menos de 24 horas no distrito Nova Maracanã, zona rural de Faro, município que fica na divisa do Pará com Amazonas. E a reportagem, ela diz assim: 3 mulheres e 4 homens não resistiram por muito tempo após sofrer problemas respiratórios entre esta segunda-feira e terça-feira. A unidade básica de saúde da comunidade onde eles moram, não pôde ter tido atendimento por falta de cilindro de oxigênio, Por causa disso, essas vítimas morreram. As 2 últimas mortes em 2 homens, aconteceram na tarde dessa terça-feira, pouco tempo após a chegada de 6 cilindros de oxigênio ao distrito. No Pará aconteceu em um município lá uma situação que também colapsou por falta de oxigênio. Especialistas falaram que o que aconteceu em Manaus pode possivelmente ocorrer entre a região norte e nordeste e no Brasil todo, porque estamos de fato na segunda onda do coronavírus. E a gente precisa realmente de fato ter a certeza que as vacinas possam estar aqui para que a gente possa se vacinar. Como os técnicos da Anvisa falaram, só vai parar a pandemia quando tiver de fato aí uma vacina. E era bom que as 12 estivessem aqui. Eu já falei para vocês aqui várias vezes que a Pfizer tinha oferecido 70 milhões de doses para o Brasil, entregá-las em dezembro. Porque foi negociável, um país muito grande, 220 milhões, vieram aqui, conversaram. Pazuello, Bolsonaro, deram nem ouvidos. E aí todo mundo sabe a história. Então, se eles tivessem realmente, de fato, se preocupado com essa questão do vírus, teríamos hoje aí uma população em torno de 100 mil vacinados. Estaríamos aí realmente entre os países primeiros vacinando. E não foi falta realmente, pessoal, dos laboratórios oferecer a vacina. Foi simplesmente o governo que não quis acreditar nisso e agora está aí pagando por isso. E morrendo de medo, já falei, o Pazuello está negando porque ele está sendo orientado juridicamente. Para não dizer que orientou o tratamento precoce. Só que o ofício que ele tem, e no mesmo portal da G1, na coluna do Valdo Cruz, ele traz que o ofício do Ministério desmente negativa de Pazuello sobre tratamento precoce.
Olha a coisa legal. Um ofício do Ministério da Saúde encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, no último dia 7, desmente a versão do ministro Eduardo Pazuello, que nunca recomendou tratamento precoce contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, em uma entrevista coletiva, Pazuello disse que aquilo que o governo recomenda é o atendimento precoce. O ministro afirma ainda que, na visão dos leigos, as duas expressões podem ser confundidas. Eu acho engraçado o Pazuello. Não, o Pazuello entra na história como um militar, general, que assumiu uma das pastas mais importantes diante de uma pandemia, mostrando a sua incompetência como ministro e como logístico, envergonhando o exército e colocando aquilo que nós já sabemos há muito tempo, a incapacidade administrativa que o exército brasileiro tem quando se mete com política. Você tá entendendo, rapaz? Como é que esses caras ainda insistem em continuar querendo fazer parte do governo? Dos governos. Quem coloca na cabeça de militar que ele tem, né, a expertise, a competência, a experiência de assumir gestão pública? Quem coloca na cabeça deles? Eles já foram postos na década de 80 para fora, entregaram o Brasil com uma dificuldade gigantesca. Mesmo na década de 70 que tínhamos crescimentos, os caras ainda foram meio equívocos. Angra 2 mostra aí recursos gastados, rasgados mesmo em rodovias, e os caras entregam para os civis. Uma porcaria, tá certo. No meio do caminho teve alguns civis que aprontaram. Mas quando você olha Pazuello e quando você olha Bolsonaro, você tem a nítida impressão que o exército, eles não levam as coisas a sério. De fato. Custava alguém lá do exército dizer: ô Pazuello, sai daí, rapaz, o negócio tá bom pra ti não, chama um médico, tá? Vá ajeitar caminhão, vai. Logística, né? Olha, pessoal, tem mais uma informação bem bacana. A gente tem relação com esse problema que nós estamos passando. Nós temos 6 milhões de vacina. E esses 6 milhões já foram distribuídas. O governo disse que tinha 2 milhões de vacina vinda da Oxford lá da Índia. A Índia liberou sim as exportações para determinados países, mas não liberou para o Brasil. Olha, pessoal, se o Brasil tivesse sido mais inteligente quando a gente fala em questão de administrar, ele poderia ter realmente investido nas vacinas. Ele poderia ter tomado a dianteira. Como temos 2 grandes laboratórios da América Latina, produtores de remédios, o Butantan e a Fiocruz, estaria hoje o Brasil, no cenário geopolítico, abastecendo os nossos vizinhos. Estaria o Brasil hoje tornando-se, agigantando-se como um país-nação, né? Mostrando seu poder na América, né, do Sul e até do norte, até central e, se possível, do norte, porque pega a parte do México e é latino também. Estaria mostrando a sua hegemonia política no cenário geopolítico, porque esses países da América do Sul não têm o Instituto Butantan, não tem a Fiocruz, e nós temos. Se o Brasil tivesse levado a sério todos os estudos dos cientistas, comprado a ciência e não esse negacionismo, estaríamos nós produzindo os nossos medicamentos, as nossas vacinas, e ao mesmo tempo produzindo para os nossos vizinhos. Olha só a oportunidade no cenário geopolítico que perdemos. A Índia, por que a vacina não veio para cá? Você vai entender. A Índia liberou para seus países vizinhos. E eu quero dizer para vocês que países grandes que pensam e que têm líderes estadistas, eles pensam desta forma: se proteger e colocar em suas asas nações que podem ser suas aliadas.
Os Estados Unidos com a Pfizer, a própria Inglaterra com a Oxford, junto com ela o Instituto Serum também lá da Índia, a Sinopharm e outras empresas da China, entendeu? E o Brasil, dependente dos insumos chineses, porque para termos a vacina, a matéria-prima sai de lá. Boa noite. O Brasil só continua em pé devido a alguns governos estaduais, porque se dependesse do governo federal, o retrocesso seria maior. Assim fala minha amiga Gleiciele. Um prazer estar aqui, né, ver você aqui nessa live. Sempre temos esse bate-papo, né? Bate-papo aqui muito bacana. Gleice, eu fosse um presidente deste país e visse uma grande oportunidade de mostrar o meu poder, minha força política, eu teria 4, 5 vacinas aqui produzindo ao mesmo tempo, vacinando a nossa população e garantindo aos nossos países aqui vizinhos esta vacina, mostrando que eu tenho poder e esses países pequenos seriam gratos a mim. É assim que funciona. E é assim que deve ser um país que quer realmente tornar-se grande, ter protagonismo no cenário geopolítico. Não, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos tudo errado. Fizemos tudo errado. E aí, o diretor do Butantan, ele pede que Bolsonaro tenha dignidade para defender a Coronavac e negociar com a China. Vocês vão entender o porquê. Vou beber uma aguinha aqui que a gente fala muito. Quando o Dimas Coma falou isso, nós estamos com um problema grande porque tem um insumo que, para fazer tanto a vacina da Coronavac e da Oxford, esse insumo sai da China. E não é segredo para ninguém que esse governo bateu na China como soldado bate em bêbado, né? E a gente lamenta muito isso porque se isso acontecer, de fato, os insumos não chegar a tempo, essas pessoas que foram vacinadas aqui no período de 20 dias necessitam tomar outra vacina, quando os insumos chegar e for produzidas as vacinas, as 6 milhões de pessoas que foram vacinadas correm o risco daquelas vacinas não funcionarem porque perdem o tempo necessário para a imunização. O tempo hábito de uma vacina para a outra vacina, da primeira dose para a segunda dose. Você está entendendo o risco? E fora que quanto mais tempo demorarmos para vacinar nossa população, mais problemas teremos com esta segunda onda do coronavírus, que provavelmente pode criar uma terceira onda. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobrou do presidente Jair Bolsonaro. Tem a dignidade ao defender a vacina Coronavac, já que agora é a vacina do Brasil. E ele cobrou dizendo que a matéria-prima que vem da China precisava ser, né, viabilizada, questão do governo brasileiro com o governo da China. É lamentável que a gente está nessa situação e, para ser bem sincero, não tem aí uma data exata de quando os insumos chegarão no Brasil. Coube aí no momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversar com a embaixada chinesa. As tratativas que o governo federal teve com a China foram horríveis. É tanto que nas negociações foram aconselhado que Ernesto Araújo não participasse. Porque aquele embaixadorzinho que arrumaram aí para ser ministro das Relações Exteriores é horrível, né? Todo mundo sabe muito bem disso. Então, no tudocelular.com, coronavírus, crise diplomática com China, atrapalha a Coronavac e Oxford admite governo brasileiro. Até que enfim esse governo está caindo em si. Mas já é tarde, né? Ninguém pode chorar pelo leite derramado. Após longa espera, o Brasil começou nessa semana a vacinação contra a Covid-19. Em caráter emergencial, aguardada, a campanha foi liberada no último domingo. Durante a reunião dos conselheiros da Anvisa, foram aprovadas para aplicação imediata as vacinas da Coronavac, do Instituto Butantan e do laboratório Sinovac, e o imunizante desenvolvido em parceria entre a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. A boa notícia, infelizmente, também carrega problemas. Ainda que
já possa ser produzido no Brasil, a Coronavac depende do envio, né, de mais insumos como, né, no caso, semelhante ao do medicamento da AstraZeneca. Ambas dependem da aprovação do governo chinês, que segue sem resposta até o momento. O que parece, o governo federal está ciente de que a crise diplomática entre Brasil e China é um fator predominante para o atraso ou envio da matéria-prima para a produção das vacinas. A informação é do CNN, que esteve em contato com os membros do alto escalão do governo após reunião realizada no Palácio do Planalto nesta tarde de segunda-feira para terça-feira. Segundo a própria CNN, ministros e auxiliares de Jair Bolsonaro detalharam em caráter reservado as movimentações do governo e os motivos pelos quais os insumos ainda não foram enviados. Os relatos afirmam que a ordem é para que haja esforço para aproximar China e Brasil. Agora, o Bolsonaro dá ordem para que aquela ruma de auxiliares, aqueles ministros, possam consertar o estrago que já foi feito. A união, a parceria Brasil e China. Olha, o mundo todo correndo atrás de insumos, porque os laboratórios no mundo todo estão aí precisando para produzir, né, as vacinas. Os insumos saem realmente da China. Aí o que acontece? Tem uma carga lá para vir para o Brasil de insumo para produção. Nós estamos falando agora de governo e vamos falar de instituições privadas. As instituições privadas, no caso as farmacêuticas e os laboratórios, Sinopharm, né? Sinovac, né? Sinopharm é outra empresa. Sinovac e o Butantan têm acordos comerciais para a produção de vacina. Porém, o carimbo burocrático sai do governo chinês. Aí você vê aquela ruma de navios, ou então aviões, lá esperando os produtos e o carimbo do burocrata chinês, que faz parte do governo chinês, olhando para a carga que vem para o Brasil. Ela pode ser a primeira. O chinesinho olha para ela lá, made Brasil, vai para o Brasil, o que acontece? Bota lá no fim, vai para o fim. Aí as outras, aí o burocrata chinesinho, ó, carimbando para outros países. Por que isso, Suderlan? Porque o Brasil destratou a China. Porque o Brasil comprou briga com a China. Porque o Brasil ofendeu a China e xingou. E nós tivemos N personagens deste governo atrapalhado que fez isso. Quem não lembra das loucuras de Abraham Weintraub? Ou Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Muitos outros atacaram indiretamente a China. A China é quem produz tudo para cá, principalmente para o Brasil. O que é que nós vendemos para a China? Comida. E eu aprendi desde o ensino fundamental, saindo da faculdade, é que os produtos manufaturados são muito mais lucrativos do que os primários. E o extrativismo, a produção. Então, não se engane que quando nós estamos comemorando aqui por vender toneladas de comida, de cereais, grãos e carne, e a gente acha que está ganhando dinheiro, sabe que os chineses estão ganhando muito mais e de forma exponencial os produtos manufaturados, meu irmão. Porque o Brasil até nisso é incompetente para ter um setor industrial forte e ser competitivo com a União Europeia, com os Estados Unidos e com a China. Nós e é de fato, só nos gabamos pela produção agrícola. E é empresa saindo do Brasil. Como é que você ganha? Vamos alimentar o mundo todo. Alguns países já começam a estudar como vão produzir certos alimentos em suas áreas para não depender do Brasil. O presidente da França, Emmanuel Macron, deu a resposta: vamos ter que procurar um jeito de produzir a nossa própria soja e não comprar do Brasil. A China está investindo em terras africanas para a produção de grãos. E boa parte dos brasileiros não sabe que o mundo está se movimentando para não depender do Brasil. Não ficar preso exclusivamente na compra de alimentos brasileiros. E aí, nós que não temos um setor industrial forte, temos que comprar produtos de países que produzem. E aí, para produzir o que queremos aqui, a gente tem que comprar matéria-prima de quem produz a matéria-prima. Temos 2 grandes laboratórios de produção de medicamentos no Brasil, Butantan e Fiocruz, porém não produz a matéria-prima para a produção dos produtos.
Esta matéria-prima abençoada sai de países como a China, Estados Unidos, União Europeia. O Brasil, desde do século XVIII, com a Revolução Industrial e o Dom Pedro II aqui segurando, né, aquela questão agrária, que nós sempre sabotamos o nosso processo industrial. Nós nunca tivemos um processo industrial, por isso que o nosso processo industrial é falho, por isso que as empresas daqui vão embora, pegam o beco, porque o Brasil nunca pensou como um país industrializado. Ele sempre pensou como um país agrário, produtor. É tanto que dos 500 anos que temos aqui, nós só sabemos plantar. E graças a Deus que, devido a essa expertise, nós conseguimos aí, até de certa forma, equilibrar a balança comercial. Mas não adianta brigar com quem realmente produz aquilo que necessitamos para produzir. Os insumos estão aí, atrasados, há uma correria grande em São Paulo, com Dimas Cova, diretor do Instituto Butantan, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, um batalhão de pessoas para apaziguar a relação Brasil e China. Essa relação, que até anos atrás era inabalável, e ambos os países dependiam um do outro, hoje ela está realmente comprometida, porque diante de uma pandemia, o abençoado do presidente mais meia dúzia de ministros e aqueles apoiadores cegos atacaram China. Tu atacou a pessoa que tu precisava. É lamentável isso. Você vê como não há uma coerência no partido, né? No partido não, né? Não é só do partido do presidente, porque nem partido ele tem, mas é aquelas pessoas que compõem ele, que é de vários partidos, não é? Principalmente partidos que se dizem centro-direita, que são meio amalucados, junto com ele compraram essa bizarrice de negacionismo, de bater na China e tá aí pagando as consequências. Agora tá aí negando, principalmente com o Pacto Pazuello, que ele tem medo de ser preso. O Bolsonaro tá nem aí, mas ele tá negando que não recomendou o tratamento precoce, e sim um atendimento precoce. É a primeira vez que, um ano de pandemia praticamente, porque ela vai fazer aniversário em março, quando chegou aqui no Brasil, mas relatos de pesquisa, principalmente da Fiocruz, diz que os primeiros contaminados já estavam entre aqui no mês de janeiro para fevereiro. E nós estamos com um ano nessa brincadeira de cloroquina que o Hulk parta. E agora abre a boca para dizer que não era tratamento precoce, sim atendimento precoce. Durante um ano todo estivemos aqui ouvindo, reclamando, fazendo live e mais vídeos e live, e nunca existiu esta palavra, esta frase, atendimento precoce. Era só o tratamento precoce que foi realmente destilado para os brasileiros já no final de abril para maio, que foi com força e que o Bolsonaro tentou empurrar a goela abaixo nos brasileiros. Agora eu pergunto a vocês, quem vai pagar? Quem vai pagar este prejuízo de milhões de reais na produção de medicamentos que não tem eficácia nenhuma? Porque é dinheiro meu, seu, do contribuinte brasileiro que está enfrentando uma pandemia, daqueles que se foram, daqueles que estão lutando em estados e cidades, municípios se colapsando, Manaus, agora uma cidade no Pará. Quem vai pagar esse prejuízo dessa sandice de um produto que não tem, desmentido de forma categórica e unânime pelos diretores da Anvisa, que não existe tratamento precoce? O que vai salvar e o que vai acabar a pandemia realmente é a vacina. E se tu tomar, não se importa se tu vai virar jacaré, mas o importante é que você possa ter a preocupação, a necessidade de que outras pessoas não venham morrer por sua negligência e achar que a vacina ela não tem resultado, é porque é 50%, é porque vai virar jacaré, porque um alienado que mal sabe ler lhe disse, e a mensagem do WhatsApp saiu espalhando mentiras mundo afora. Então é uma situação lamentável mesmo, que a gente tenha chegado a tal ponto de termos o nosso momento de vacinação, e somos muito bons nisso, temos essa expertise, mas o nosso processo de vacinação, do combate ao coronavírus, né, a imunização por completo, ela pode correr o risco de não acontecer pelo simples fato das relações Brasil e China
né, essa questão do governo Bolsonaro atacar e esses insumos chegar de forma atrasada. Serão 6 milhões de vacinas jogadas fora. Elas necessitam da segunda dose num intervalo de 20 dias para a segunda dose e assim poder ocorrer o processo de imunização. É o que mais necessitamos. Na coluna aqui da Carla Araújo, da UOL, Itamaraty admite falha no trato com a Índia e China e tenta reverter o desgaste. Apesar de o ministro das Relações Exteriores, aquele Leonardo, que eu não gosto muito dele, o Ernesto Araújo, ser considerado da chamada ala ideológica do governo dentro do Itamaraty, há um esforço, né, diplomático para que os impasses com a Índia e com a China em torno das vacinas, dos insumos para os imunizantes seja resolvido nos próximos dias. Embaixadores ouvidos pela coluna e que acompanham as negociações reconhecem que o governo agiu de forma equivocada. Na comunicação, a avaliação feita no MRE é de que os anúncios do governo fizeram muito barulho sem produtos estarem já nas mãos de brasileiros. Lamento que tenha havido este ruído de comunicação e a culpa é do governo, disse um diplomata. Araújo fez contato com os chanceleres da Índia e da China. Ernesto Araújo. Mas, né, são os embaixadores do Brasil, né, com mais embaixadores do Brasil, né, que estão sendo considerados, no momento, os principais negociadores de impasse. No caso da Índia, o diplomata André Aranha Correia, do Lago, tem chegado a um entendimento, afirmou as autoridades brasileiras, que acredita até o fim do impasse, ou seja, da entrega das 2 milhões de doses do Brasil e da Oxford, que adesivaram o aviãozinho foi lá para Pernambuco, o aviãozinho voltou para entregar oxigênio, o aviãozinho lá da Azul só passeando e não foi para Mumbai. Espero que seja resolvido. A ordem, no entanto, não fazer anúncios nem antecipar as tratativas justamente para evitar repetir os mesmos erros de voto e frustrar as expectativas. Agora, em relação ao argumento indiano que o Brasil teria contribuído para a carência das vacinas ao se posicionar de forma contrária à quebra de patentes, diplomatas tentaram minimizar a questão de que ressalta que a AstraZeneca tem seus interesses comerciais de manutenção de patente. Além disso, afirma que a Índia fez escolhas políticas condizentes com a sua política externa ao atender países vizinhos e mais carentes. Vocês estão entendendo aquela hora que eu falei que se o Brasil pensasse como um país grande, estaria nesse exato momento vacinando sua população e fornecendo vacinas aos nossos vizinhos? Pois está aqui. Na coluna aqui da nossa amiga Carla, da UOL, ela fala que a Índia está fazendo isso. É um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, mas ao redor países pequenos. E no cenário geopolítico, países que querem se tornar potentes precisam estar com os seus grupinhos aliados. É engraçado que o Brasil faz parte do BRICS e a Índia também. E neste caso estamos sendo tratados de forma de escanteio. Outro argumento usado pelo Itamaraty é de que há um fato inelutável de que a demanda pelas vacinas supera em muito a oferta atual do mundo e Índia e China são os principais produtores e não estão dando conta. Hoje os dois países são as fábricas do mundo, diz a diplomata, né? Diz um diplomata. Olha, preste atenção, vamos falar sobre essa questão do cenário geopolítico. Você lembra da palavra BRICS? Aquela coisa bem bonitinha que foi lá no início de 2009 para 2013. O Brasil e os 4 países crescendo pujantemente, economias fortes. E estava lá no BRICS o Brasil, né? A Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Países que estavam fazendo blocos econômicos para poder fazer de frente às grandes potências econômicas como União Europeia, Estados Unidos e outros blocos que estavam aí vendo, como o Tratado do Norte, a OSDE. E o Brasil tinha protagonismo e era ouvido e querido dentro do BRICS.
havia uma relação muito mútua, Brasil e China, e um contato muito próximo com a Índia e até mesmo com a África do Sul. O Brasil presidenciou por várias vezes o Conselho dentro dos BRICS, era respeitado. Nós tínhamos esses países como aliados. O que aconteceu em 2 anos para cá? O BRICS está nem aí para o Brasil. E os países que hoje estão produzindo os insumos e as vacinas, Índia e China, tá se lixando pro Brasil. O Brasil foi incompetente em sua questão diplomática, abraçou causas americanas agarrados com o trumpismo, fez um acordo meio bagunçado aí, Mercosul-União Europeia, e aqueles que estavam dentro do seu bloco, aqueles que tinham diálogo mais próximo, o Brasil virou as costas. Até a Rússia tem vacina, pessoal, a Sputnik V. Tá aí, vai país vacinando com a Sputnik V. Seria o Brasil hoje também parceiro desses países? Podia ser, né? A Sputnik V tá no Brasil. Porque o que hoje essa repúcia da vacina, ela tá muito agarrada naquilo que foi vendido de forma errada, no negacionismo do Bolsonaro. E se realmente tivesse ouvido a ciência, poderia estar todas as vacinas aqui. A Oxford, a Johnson, a Pfizer, a Sputnik V, a Coronavac, tem a Sinopharm, que é outra fábrica chinesa que está lá produzindo vacina e outras tantas. E quem sabe a gente poderia ter até a nossa, né? Porque o Dimas Cova disse que tem um soro aí que está em pesquisa, vai pedir autorização à Anvisa para teste. E em relação nisso a gente está vendo que tanto a China quanto a Índia estão fechando realmente portas para o Brasil no momento no qual mais precisávamos de ter esse laço entre esses dois países. O maior fabricante de vacina do mundo, né? E o maior fornecedor de insumos para a vacina no mundo. Índia e China. Tá bom para você, Bolsonaro? O que é que eu desenho aqui para vocês? Porque eu gosto quando eu falar isso para poder compartilhar. Alguns amigos pode mandar esse negócio aí para Bolsonaro mesmo. Faço aqui essas lives em homenagem a este povo leigo que precisa ser, né, exorcizado com informações, com pessoas coerentes para poder dizer que vocês fizeram uma tremenda burrada em escolher Bolsonaro. Agora tá aí, Bolsonaro comprou a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. E para piorar a situação daquele fogo de artifício que teve aí na campanha de vacinação, descobriram, beleza, 6 milhões aqui, e agora, cadê o resto? Bom, tem um pequeno problema, os insumos tá lá no porto chinês e os caras não querem entregar, os caras estão demorando, porque há outros países comprando. Então bota o Brasil no final da fila, é o que aconteceu. E no caso da China, além de questões internas e comerciais, há um esforço diplomático de carreira para minimizar desgaste entre o governo de Pequim e do presidente Jair Bolsonaro. O embaixador do Brasil, né, em Pequim, Paulo Estivalet de Mesquita, está em contato com as autoridades chinesas para superar a burocracia em torno da demanda da chegada da IFA, ingrediente farmacêutico ativo, ó, IFA. Será que deve ser pronunciado em inglês, né? IFA, né? Ingrediente farmacêutico ativo é o FA, esse insumozinho, né, que é a farinha do bolo que a gente está aqui precisando, que serão usados para a fabricação tanto na Coronavac e Butantan como para a Oxford e AstraZeneca. Diplomatas reconhecem que há um ponto de desgaste pela postura do presidente e também por aliados da área ideológicos que fizeram acusações de que a China é culpada pelo coronavírus e também já descredenciaram o país na fabricação de vacina. Aqui é legal, viu? Vamos lá. Eu me lembro quando o Bolsonaro falou da vacina chinesa e disse que não compraria. E o filho dele falou que nessa bagunça, na pandemia, o único país que se beneficiaria era a China. Sendo que o primeiro país realmente que teve a vacina pronta produzida foi os Estados Unidos com a farmacêutica Pfizer. Não está batendo na teoria conspiratória dele. Aí a gente para nessa situação problemática. Então, se há um esforço e há um desgaste, acho difícil, né? Porque ser resolvido assim rápido, né? Foi por isso que
o Rodrigo Maia entrou nisso, né? Então, o Itamaraty não comentou a iniciativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de tentar estreitar laços com os chineses, ao convidar o embaixador do país asiático para uma conversa para tentar resolver problemas. Pessoal, pessoas adultas, elas tratam as coisas no diálogo e principalmente sendo autoridades. O presidente está com medo de ir lá na embaixada do chinês, o filho também, o ministro das Relações Exteriores. Então coube aí Rodrigo Maia tentar amenizar esse ruído que houve nas relações diplomáticas Brasil e China. Olha, incrível que pareça, ainda bem que ele está lá fazendo isso. Por mais que alguns critiquem ele, pelo menos alguém nesse país está tendo postura séria de homem, né? Porque os mentirosos covardes, Pazuello e Bolsonaro e uma trupa aí dizendo que não está recomendando tratamento precoce, sim, atendimento precoce, na hora do pega pra capar não são homens, assim como o prefeitinho de Manaus, o atual e o ex, quer dizer, e o governador de Manaus. Porque, rapaz, vocês vão sofrer processo jurídico. Não tem nem como, cara. Morreram as pessoas, foram filmadas e tudo. Vocês estão com um pipinão que eu tenho até pena de vocês. Então, sobre isso, a gente vai esperar os resultados para ver como é que vai ficar essa situação. Essas aqui são algumas informações aqui que eu sempre trago e gosto de me esclarecer, dar umas explanações aqui sobre o ponto de vista que a gente passa aqui em relação a este governo diante de uma pandemia, diante de uma segunda onda do coronavírus, aonde um estado colapsou, que foi Manaus, aonde um município de um outro estado, que foi do Pará, colapsou, 7 pessoas morreram. Você está entendendo? As pessoas estão morrendo por aquilo que é mais simples, insumo, que é oxigênio. E agora? Como é que fica a relação do Ministério da Saúde dizer que não indicou e está indicando, e aí? O que acontece? Não foram levados a sério. Mas por que não foram levados a sério? Porque o representante maior desse país não levou a sério. Não levou. E do fato de não ter levado a sério a situação, os outros não eram obrigados. Aqueles mais comprometidos com o bem-estar das pessoas de seus estados e municípios, ainda utilizando do recurso que o STF deu, e a gente vai aqui fechar falando da mentira, outra mentira que o Bolsonaro vai falando, dizendo que não atuou. Não, é muito legal, é o cinismo. Não atuou no combate do coronavírus porque o STF o proibiu. Sendo que ele constantemente dizia que não existia. Tem N falas dele aí, dando nem moral. E até incentivando que as pessoas tomassem o STF como tomaram aqueles malucos, o Capitólio dos Estados Unidos. Então fica difícil, né, dizer que eu não atuei porque o STF não deixou mentira. O STF deu autonomia para estados e municípios atuarem em parceria com a União. Mas caso a União se omitisse, esses mesmos estados e municípios teriam autonomia ao combate do coronavírus. Ou seja, pessoal, o Brasil, a federação, mas é um país continental e existe uma diferença cultural, geográfica, né? Logística, alô, Pazuello, no Brasil. E cada governador, cada prefeito tem uma atitude, né, de melhor trabalhar em seu lugar do que o governo federal, que só sabe as coisas macramente, né, de forma macro. E não da forma mais próxima, né, microscópica em relação a estados e municípios. Então coube sim a estados e municípios a responsabilidade, porque representantes têm essa questão da responsabilidade de cuidar das vidas das pessoas. Mas não foi o STF que anulou poderes da União para que estados e municípios fizessem o que quiser a bel prazer. Não. Simplesmente atuaram caso a omissão da federação existisse. E ela existiu. O governo federal se omitiu. Pessoal, tivemos trocas de ministros da saúde pelo simples fato de dizer que existia uma pandemia, que cidades precisavam ser isoladas e que medicamentos errados não fossem receitados. Era o caso dessa bendita cloroquina e hidroxicloroquina. Então, é essa situação que coloca em xeque aquilo que o Bolsonaro fala. Ele mente. Ele realmente foi omisso e na hora que quis atuar já estava feito toda a bagunça e fica muito difícil você desmentir aquilo que você mentiu. O STF
deu autonomia a municípios e estados para atuar o combate ao coronavírus junto com a União, que era para existir a parceria. E jamais o STF retirou poderes da União ao combate do coronavírus. Que fique bem claro. Vamos parar com as mentiras, porque já chegou um ponto que ninguém aguenta mais ouvir. A gente está vendo a empolgação das pessoas sendo vacinadas, as pessoas querem vacina. Agora nós estamos com um problema grande porque nós não temos insumos, temos laboratórios com capacidade de produzir 1 milhão de vacinas, porém nós não temos os insumos. Por que não temos os insumos? Por causa de uma tratativa diplomática de forma equívoca, de forma desastrosa, que o Brasil fez com a China e de fato acertando também a Índia. Nós que éramos tão aliados desses dois países, Brasil e Índia, né? E Brasil e China, a questão do BRICS, países, o maior produtor de vacinas, Índia, o maior produtor de insumos, China, virando as costas para o Brasil. Não tem 2 milhões de vacina para essa semana da Índia para o Brasil. Provavelmente virá, mas a Índia está dando prioridade à população interna e vizinhos. E a China, meu irmão, vai ter que ralar muito aí para poder apaziguar os ânimos por burocrata chinês do governo, carimbar. Vai, manda para o Brasil aí os insumos. A Janaína Araújo, ela fala que o Brasil está descendo ladeira abaixo. Está, filha. Está descendo ladeira abaixo de forma muito rápida. De forma espantosa. Não tem... É um prejuízo. Já foi falado aí para o Brasil todo. Os economistas falaram que a década de 20 foi perdida. Nós não aproveitamos nada, não crescemos nada. E se nós não mudássemos de fato a nossa política econômica, a nossa forma no cenário geopolítico, a década de 30 também seria perdida. E isso de forma desastrosa, a gente entraria para a história de ter 2 décadas, né, consecutivas perdidas. Ou seja, onde o país não cresceria em nada. O Brasil só está perdendo oportunidade, perdendo crescimento, não está sendo valorizado. Está aí na fila, mendigando vacina, mendigando insumo. Um país que poderia estar liderando aqui as Américas, poderia ter liderado de toda forma. Já pensou o Brasil sendo respeitado no mundo pela liderança das Américas, né? Principalmente na América do Sul, porque os Estados Unidos foi negacionista. E se o Brasil tivesse uma postura diferente, o Brasil estaria sendo muito mais respeitado dentro das Américas do que outro país, até porque os Estados Unidos também foi o maior negacionista. Poderia estar o Brasil, quem sabe, fornecendo vacinas para os americanos. Não, nos apequenamos, ficamos com aquele espírito de vira-lata, estamos aí com a tigelinha na mão, batendo na porta da China e da Índia, mendigando socorro. Não, tem que parar isso. Quando formos escolher novos representantes, possamos ser mais exigentes, porque senão a gente vai acabar sempre com essa mesma situação que estamos. Pessoas incompetentes destruindo o nosso país. Pessoas morrendo por falta de pessoas competentes nas áreas técnicas da saúde. O Brasil está sendo realmente destruído de uma forma que eu nunca pensei e num espaço de curto tão pequeno, né? Bom, pessoal, eu vou me despedir por aqui. Foi um prazerzão imenso aqui falar com vocês, fazer essa livezinha aqui, né? Eu gosto de estar batendo papozinho, né? Com a galera, falando alguma coisa. E a gente se encontra numa outra. E eu tô torcendo aqui que a China libere os insumos, porque nós só temos mesmo a questão a vacina. E só tem 2 aprovadas no Brasil. É a da Oxford, né? E a Coronavac. E a gente só precisa que a China, nesse exato momento, tenha compaixão do povo brasileiro, mesmo odiando a desgraça do Bolsonaro. Valeu.